Amém. Obrigado, pastor. Valeu, Andréia. Esse ministério abençoado. Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está em casa, você que está aqui. Você tem priorizado esse tempo para adorar ao Senhor, para aprender mais dEle, em conhecimento, em graça, em unção. E hoje nós estamos aqui agasalhados, que hoje o frio chegou. Não, você está em casa aí, já está agasalhadinho, né? O friozinho está com tudo. E está no começo, né? Comecinho aí, daqui a pouco começa a piorar. Mas é muito bom a gente desfrutar disso, esse friozinho gostoso de Nova Friburgo, pode fazer uma sopinha quentinha. Eu não sou muito fã de sopa, não. Pastora Paloma que gosta, caldinho. Eu prefiro uma substância maior, né? Uma carne. Mas é um prazer enorme estar aqui junto com você, ministrando ao seu coração. Amém? Nós estamos ministrando sobre a bênção da família. E nós vamos conversar nessa noite um pouco sobre esse tema. Vamos destrinchá-lo um pouquinho mais. Já falamos aí algumas semanas sobre isso, como nós podemos desfrutar da bênção do Senhor sobre a nossa família. E quero que você possa pensar nesse momento, qual a sua projeção para a sua família? Qual projeção você faz para a sua família? Projeção, o que significa isso, pastor? Projeção é aquilo que você acredita que ela vai se tornar. Projeção é aquilo que você acredita que a sua família vai alcançar. Talvez não seja a sua realidade hoje, familiar. Você olha e fala, poxa, tem tantas coisas que eu gostaria que eu estivesse à frente, que a minha família estivesse à frente. Mas não é porque você não está nesse lugar que você não deve projetar. Você deve sim projetar coisas grandiosas para a sua família. Eu e Paloma, nós temos planos para a nossa vida. Um dos planos para a nossa vida está estabelecida a meta esse ano. Dia 29 de outubro de 2021. Então a gente, quando casou, antes da gente casar, falou, quando a gente casar, 10 anos depois nós queremos atingir tal objetivo. E 10 anos passou rápido, irmão. 10 anos passou muito rápido e já vai ser outubro. Então a gente deve projetar assim, nós devemos sonhar, nós devemos planejar, porque o tempo passa. E o tema de hoje é uma pergunta, né? Como é abençoada a família que teme ao Senhor? De que forma é abençoada a família que teme ao Senhor? Então você que está anotando aí, fica essa questão na sua mente, essa pergunta: como que pode ser abençoada uma família que teme ao Senhor? De que forma? E Deus criou a família para ela ser unida. Deus criou a família para ela ser forte, né? Que ela deve proteger cada membro da família. Protegermos os irmãos, protege uns aos outros, né? O pai protege a sua mulher, a mulher protege o seu marido. E uma família unida, guiada por Deus, ela é uma grande bênção. Tem famílias que ela tem laços tão fortes, laços tão profundos, né? É bonito de ver, às vezes o nível de aliança que algumas famílias têm são fortes, são profundos. E Deus abençoa a família que é fiel a Ele. Deus abençoa qualquer família. Não, o sol nasce sobre justos e injustos. É importante a gente entender. A bênção de Deus está sobre todos nós, porque nós estamos vivos. Todos aqueles que estão vivos ainda têm vida, têm a bênção de Deus, têm a oportunidade de Deus, tem diversas bênçãos
que são derramadas sobre todos, mas alguns tipos de bênçãos são reservados para algum tipo de pessoa, para alguns tipos de pessoa, que são pessoas que têm um certo posicionamento diante de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Alguém aqui nessa noite nasceu num berço cristão, evangélico? Né? Mateus não, Brenda também não. Eu tive o privilégio de que, quando minha mãe estava grávida, ela já estava convertida de pouco tempo. Então, eu fui desfrutar de toda uma vida onde a minha família estava em processo na fé, crescendo na fé, servindo a Deus. E como isso abençoou a minha vida, como isso abençoou a vida do meu irmão. A gente aprende também que nós devemos honrar os nossos irmãos, né? Honrar os nossos pais, honrar os membros da família. E uma constatação que a gente faz é que nem todas as famílias são felizes. Nem todas as famílias desfrutam. Eu converso constantemente, né, com a Paloma, e a gente conversa, a gente questiona, a gente trabalha isso no nosso coração, porque muitos podem estar dentro de um casamento, todos podem estar dentro de um casamento, mas podem o quê? Não desfrutar dele. Entende? Então você pode estar casado há 50 anos, mas ser infeliz, não desfrutar dessa relação, não crescer em relacionamento. E Deus quer que nós possamos não apenas estar dentro do casamento, dentro da família, mas desfrutar desses relacionamentos. Você que está nos assistindo aí nesse momento, coloca aí, né, nos comentários, que bênção, né? Quanto você ama a sua família. Se você ainda não deu like, né? Dá o like aí, em nome de Jesus, irmão. Então, ou seja, nem todas as famílias são felizes. Eu quero sim, cara. Eu tenho 10 anos de casado, né? 9, eu estou indo para 10. Eu quero desfrutar do meu casamento. Quero ser feliz na minha família. Eu quero construir isso com a minha família. A gente vê que, irmão, casou, né? Casou, está casado. Ponto final. Você tem que ficar até o fim. Mas, poxa, a gente pode ficar até o fim, melhor, né? Sendo feliz, servindo um ao outro, desfrutando dessa relação. Então, nós vamos destrinchar um pouco disso nessa noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração é o Salmo 128, do versículo 1 ao 4. Salmo 128, pegue a sua Bíblia, abre ela aí comigo. Salmo 128. Deixa eu acompanhar junto com vocês aqui. Diz assim, ó: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de uma mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa preparar o nosso coração nesse momento, Pai, para entender a Tua palavra, para compreender a Tua palavra. E nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para fluir no meio de nós.
para ministrar aos corações aquilo que precisa ser ministrado. Nós te damos liberdade, ó Deus, para trabalhar em nossas vidas, e que essa palavra, Deus, seja como uma flecha em nosso coração, e que o Senhor me use como um instrumento vivo em tuas mãos, ó Pai, porque eu sou totalmente dependente de Ti, Deus. Nada sou sem a Tua presença, nada somos, ó Deus, sem a Tua presença, Deus, sem a Tua manifestação. Por isso nós pedimos a Tua revelação da palavra rema em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto interessante, porque ele começa dizendo: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, ele será feliz, tudo irá bem, a tua mulher será como videira frutífera, no interior da tua casa, os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E uma das coisas que Deus ministra no meu coração é que tudo começa com decisão. Tudo começa com uma decisão. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu não tinha projeto de ter uma família, de constituir uma família, de casar. Eu falo bastante sobre isso. Por quê? Porque eu não acreditava na família. Então, quando a gente começa a ver famílias que dão certo, sabe, dentro da igreja, a gente começa a olhar para aquelas famílias e fala: nossa, que família linda. Você começa também a sonhar com aquilo, você começa a desejar e seguir aquele caminho. Então, ao ver aquelas famílias que deram certo, que estavam dando certo, que estavam vivendo a bênção de Deus na sua casa, me fez desejar, tomar uma decisão: eu quero constituir a minha família, eu quero viver isso na minha casa. E pessoas decididas sabem o que querem para si. Pessoas decididas sabem o que querem, sabe, para sua família, sabem o que querem para os seus negócios. Pessoas decididas sabem o que querem para a sua família. Eu sei o que eu quero para a minha família, eu sei aonde nós queremos chegar. Pessoas decididas sabem o que querem para o seu ministério. Você precisa ser uma pessoa decidida. A palavra diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala assim comigo: decisão. Então tudo começa através de uma decisão. Josué, um dos homens mais conquistadores da Bíblia, ele era um homem de decisão. Um dos textos que eu amo na vida de Josué, uma das declarações que Josué faz, está lá em Josué 24:15, que ele fala assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, ou seja, tinham pessoas ali, tinham famílias ali, que Josué estava liderando na nação de Israel, que estavam o quê? Indecisos. Eu não sei se eu quero servir a Deus, eu não sei se eu quero, vou seguir por esse caminho. E Josué fala para eles: se não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu sei de uma coisa: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que tremendo. É um homem de decisão, não é? Josué, olha a decisão dele: eu não sei o que vocês querem, mas eu sei o que eu quero, e eu sei que eu não tenho autoridade sobre vocês, mas eu tenho autoridade sobre a minha família. Josué aqui, ele tinha essa certeza, que ele não podia decidir pelos outros, ele não podia decidir pelas outras famílias, mas ele podia decidir sobre a sua família. Ou seja, aquilo que era a responsabilidade dele, e ele assumiu essa decisão para sua casa. As famílias que desfrutam da bênção de Deus têm algumas características em comum. Conforme a gente leu ali, nós vamos destrinchar um pouco do Salmo 128. A primeira característica de uma família que desfruta da bênção de Deus é que ela teme ao Senhor. Fala assim comigo: essa família teme ao Senhor. E eu vou começar aqui, você que está nos assistindo, você que está aqui hoje,
Vou pegar pelos homens. Homem, é com você. Sabe, quantas vezes a gente vê a mulher vindo, né? E tomando a decisão. Mas quando o homem se posiciona, ele impacta muito mais toda a família. Por quê? Porque o homem é aquele que é a referência. O homem, ele tem que uma liderança natural. A mulher, ela foi colocada, né? Ela foi criada para ser o quê? Auxiliar, né? Para ser auxiliadora, para ser ajudadora. E nós vemos muitas famílias esse papel se invertendo. A mulher é posicionada e o homem não é posicionado. Nós homens precisamos ter posição, sabe? Se você tiver posição, sua família vai te ouvir, cara. Sua esposa vai te seguir. Porque mulher, se há uma coisa que mulher não gosta, é homem indeciso. Mulher odeia isso. Mas quando uma mulher encontra um homem decidido, um homem que sabe o que quer, ela segue. Sabe? Teme ao Senhor. Temor ao Senhor. Então, né, homens, isso eu falo, o temor do Senhor é para todos, mas homem, assuma a sua responsabilidade de liderar. Assuma a sua responsabilidade de ir à frente. Ah, não, é a sua esposa que assume a decisão de vir à igreja? Irmão, está errado, é você. Sabe? É você. Você é o líder, você é o cabeça. Abençoe a tua família através do temor, através da sua decisão. Quantos estão entendendo? Amém? Homens que estão aqui nesse lugar, sejam posicionados. Amém? Glória a Deus. Posição. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e o marido, né, com quase 40 anos, comprando um videogame para ele. Eu falei, misericórdia, pastor. Videogame? Homem? Não, isso não é tempo de videogame na adolescência, e tudo bem, né? Você tem um filho, você compra um videogame para o seu filho, você joga com ele, mas você vai levar sua esposa para jantar, sai do videogame, né? Vai gastar tempo com a sua família, sabe? Coisa de menino, sabe? Paulo dizia, quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora que eu sou velho, né? Sou maduro, preciso fazer coisas de homem maduro, de gente madura. Então, primeira característica, né, da família que desfruta a bênção de Deus é o temor ao Senhor. Segundo lugar, andam nos seus caminhos. Então, ou seja, a gente conhece muitas pessoas que têm o temor de Deus, mas elas não andam no caminho. Elas não continuam a caminhada, elas pararam no temor a Deus, elas têm respeito a Deus, mas elas não continuam a caminhada de crescimento espiritual, sabe, na caminhada na igreja, no aprendizado, debaixo de uma liderança, debaixo de uma unção, debaixo de um líder, sabe, de direção. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar, querido, para mim fala de quê? De evolução. Quem continua andando na sua vida está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. Por exemplo, quando eu casei, né, no começo do casamento tinha várias crises, de coisas pequenas, né, André? Você lembra quando você casou? Que a gente fazia tanto questão, mas depois o casamento vai passando, você vai amadurecendo, você vai, pô, isso é pequeno, né? Poxa, aquilo ali tem tantos problemas maiores, né? Tantas coisas maiores. Ou seja, andar nos caminhos do Senhor, você está constantemente aprendendo. Eu estou constantemente em movimento. Na nossa vida, a gente não pode parar. Não podemos parar. A gente está sempre aprendendo com Deus. O pastor falou que ele converteu em 87, 84. 84. Eu nasci 2 anos depois. Né? Olha só. E o pastor está até hoje aprendendo, não tá? Sabe? Andréia, né? Quantos anos também, né, Andréia? Saranossauro.
Cara, constantemente o quê? Aprendendo. Sabe, eu tenho 9 anos de casado, 9 anos, né? 1 ano e 10 meses com a família constituída, depois que a Giovana veio. É aprendizado, sempre, eu estou sempre aprendendo coisas novas. Então, ou seja, andar nos seus caminhos. Essa família anda nos caminhos. Terceiro lugar, terceira característica de uma família que desfruta a bênção de Deus. Essa família desfruta, olha só que interessante, ela come do trabalho das suas mãos. Ou seja, tem prosperidade financeira. Comer do fruto, sabe? Comer, você o quê? Se alimenta do seu trabalho, é bênção, a prosperidade. Meu irmão, né? Os jovens que querem casar a todo vapor, né? A todo custo, sem estabelecer seus negócios. Ó, varão, cuidado, né? Amor não paga conta não, nem enche barriga. Então essa família, ou seja, ela é unida, ela come do trabalho das suas mãos, ou seja, é uma família próspera, tem equilíbrio. Quando estão entendendo, diga amém. Então é algo que nós devemos o quê? Dar atenção para a nossa família. Como é que está a nossa vida financeira? Como está os nossos, a nossa administração? Como nós estamos administrando nossos bens? Como nós estamos investindo na casa de Deus? Como está a nossa vida financeira? Está desregulada? Estamos com dívidas? Está faltando em casa? Tem uma disfunção. Tem algo que não está alinhado. E o propósito de Deus não é faltar na nossa vida. Podemos até passar por momentos difíceis, não é verdade? Às vezes algo que nos acomete, sim. Mas nós devemos ter isso aqui. Poxa, uma família que desfruta a bênção de Deus, ela também come do trabalho de suas mãos. Ou seja, há prosperidade, não há falta. E eu creio que se você não está vivendo isso na sua vida, querido, esse é um projeto de Deus, não abra mão disso. Deus tem coisas novas para liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Depois ele fala que essa família que desfruta a bênção de Deus, ela é feliz. Cara, ser feliz é bom demais. Hoje eu olho para minha família, hoje o almoço atrasou um pouquinho, e eu falei, não, eu vou em casa, mesmo que o almoço atrasa, mas eu tive um tempinho ali com a Giovana, sabe, esteve junto, saí sem almoço, que eu tinha um compromisso, mas só o tempo que eu tive de estar com a minha filha, de desfrutar do relacionamento da Paloma, aquele pouco de tempo foi precioso, é precioso demais, sabe, nós temos nossas lutas, temos problemas, sabe, temos sim, mas ser feliz, e Deus quer que a família seja feliz. Quantos querem ser felizes na sua família, amém, querido? Isso é projeto de Deus. O salmista está dizendo isso para a gente. Feliz. Depois ele fala de mais uma característica. Ele está falando que tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Cara, isso é fantástico. Ou seja, é a bênção de Deus, sabe? Tem percalços no meio do caminho? Tem pedras, às vezes a gente tropeça, tem situações? Tem, mas cara, tudo te irá bem, como a palavra diz, o apóstolo Paulo dizia, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem, e um projeto para essa família de Deus é que tudo irá bem nessa família. Olha só que tremendo, ele continua dizendo, mais uma característica, a tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa. Ou seja, família, Deus está falando aqui de uma estrutura, né? O homem e a mulher. O desfrutar do relacionamento do homem com a mulher. A tua mulher será como videira. E a mulher, meu irmão, para ela florescer, ela precisa de atenção do homem.
ela precisa ser supervisionada pelo homem, ela precisa ser abraçada pelo homem, ser cuidada por ele. Sabe? Por isso ela floresce. Por quê? Porque a relação dos dois, ela é saudável, ela é plena, ela tem a bênção de Deus sobre esse casamento. E eu vejo muitos errando aqui. Quando o filho nasce, acabou o casal. Você que está nos ouvindo nesse momento, querido, quando o filho, se você tem filho, cara, seu filho tem que estar no lugar dele, ele é bênção, nós amamos nossos filhos com amor incondicional, mas o casamento não acabou ali, nasceu o filho, mas o casamento, a relação do casal precisa continuar, o casal precisa ter o seu espaço. É igual aquela história, dorme comigo na cama, criança, não, está errado, a criança tem que dormir no quarto dela. Sabe, uma das lutas minhas da Paloma é o quê? Quando a Giovana nasceu, deixar com a minha mãe desfruta, né? Vovó também curte, quer ter tempo com o neném, com a criança, deixa com a vovó, vai passear vocês dois, vai jantar, vai dar um passeio, a vovó vai ficar feliz, a neném vai ficar feliz, que vai estar junto com a vovó, o casal vai estar feliz, que vai passear, né? Dar um passeio, namorar é bom demais, namorar é muito bom. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa. A bênção de Deus sobre o casal, o relacionamento abençoado entre esse casal. E ele termina dizendo para a gente, o louvor já pode vir, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Ou seja, essa família, ela é funcional, essa família, cada um está no seu lugar. Uma frase que eu ouvi da bispa Ana, que ela falou num dos seminários, numa das ministrações que teve de algumas das celebrações, eu não lembro qual, mas ela falou que foram feitas pesquisas, né, das famílias saudáveis, e as famílias saudáveis eram aquelas onde o pai era o pai, a mãe era a mãe, o filho era filho. Ou seja, cada um estava na sua função. Então, como isso abençoa? Então, o casal saudável, um casal que vive essa relação, que abençoa os seus filhos. Esses filhos vão florescer, olha só, queridos. Eles serão como plantas de oliveira, eles vão florescer, tem vida, tem multiplicação ao redor da mesa. Ou seja, a família ao redor da mesa significa o quê? União. Essas crianças, como é que elas vão crescer? Qual é a referência dessas crianças? O pai e a mãe, o papai e a mamãe. E se o papai e a mamãe vivem só em função do filho, qual é a referência que eles têm de casamento? Um casamento disfuncional. Então, queridos, essa família que desfruta a bênção de Deus, ela é uma família que tem essas características. Como é abençoada a família que teme ao Senhor? Como que ela é abençoada? Essa família que teme o Senhor, ela é abençoada porque cada um está no seu lugar, cada um está na sua posição. Ou seja, a orientação de Deus nos abençoa como família. A direção de Deus, a estrutura familiar que Deus nos deu, ela é respeitada. A estrutura familiar que o Senhor nos deu, ela é, trazida para a família. E eu quero ler, eu quero que você possa ler comigo. Bota o texto mais uma vez para a gente poder ler junto e a gente se apropriar desse ideal que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. Coloca para a gente aí o Salmo 128 novamente, do 1 ao 4 nós vamos ler. Eu quero que você que está em casa, leia comigo também esse texto com fé. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Próximo.
Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Feche os seus olhos nesse momento. E decida hoje, sabe? Decida hoje ser esse homem. Decida hoje ser essa mulher. Decida hoje ser esse filho. Porque quando nós decidimos ser aquilo que Deus nos dirige, nós somos abençoados e nós abençoamos. E nós vamos cantar essa canção. Você cante com todo o seu coração, com fé, no nome de Jesus.